Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo do Matemática Mike e você quer se tornar um oficial da PM, vai prestar o concurso aí do Barro Branco. Seu lugar é aqui porque nós estamos no... É isso mesmo, é o Matemática para o Barro Branco. E a aula de hoje está muito especial, é uma aula tranquila, mas importante para que nós possamos evoluir. Essa já é a nossa 9ª aula e eu venho entregando os PDFs com os exercícios, com outros links de aulas lá no meu canal do Telegram. O link está aqui na bio, já deixa seu like aí nesse vídeo e ó, é o seguinte, fica comigo até o final, porque os exercícios de hoje vão ser muito importantes para que você consiga evoluir e consiga ter base para os próximos. Fechou? Muito bem, nessa série de vídeo nós estamos fazendo questões da banca FGV, e começamos a falar de geometria plana. Então a aula 8 foi sobre geometria plana, falamos sobre os retângulos e hoje falaremos sobre os triângulos retângulos, tema bem importante aí. Vamos lá, só revisando aqui rapidinho um tópico da aula passada, que eu falei sobre os retângulos, que eles têm os seus lados opostos paralelos, os lados opostos são congruentes, né, têm as mesmas medidas, a soma de seus ângulos internos são 360 graus e as diagonais cortam ao meio. Então, eu mostrei aqui para vocês que, ó, cortando uma diagonal de um vértice até o outro, num triângulo retângulo, você tem o meinho aqui, ó, do retângulo representado ali com um pontinho. Tá bom? E isso vai fazer com que essa medida aqui, ó, que está um pouquinho maior, essa medidinha aqui seja a mesma dessa, que é a mesma dessa e que é a mesma dessa. Tá bom? Então essas aulas, elas são aulas de revisão, aulas de dica, aulas rápidas. Eu não vou ficar contextualizando, provando para vocês o motivo disso, tá bom? Vou ser prático e fazendo com que você aí que está em cima da hora, está estudando em cima da hora, tenha um bom desempenho. Fechou? E aqui eu demonstrei por outro retângulo. Isso falamos na aula passada. Bom, para hoje, o triângulo retângulo, algumas características aí. Ele também é uma figura da geometria plana, tá? Ele é um polígono com 3 lados, é um triângulo, só que é um triângulo especial, um triângulo diferentão. Porque ele possui um ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus, tá bom? Por isso que ele tem reto ângulo, triângulo retângulo, ele possui um ângulozinho de 90 graus. O nome dos seus lados, eles recebem nomes especiais, tá? Nomes especiais para os seus lados. E existe um teorema de Pitágoras que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Fechou? Muito bem. Esse aí é o desenhão do triângulo retângulo, ok? E os nomezinhos especiais que eu falei para você são os seguintes, ó. Esse ladão aqui, ó, importante, primeira coisa muito importante, o maior lado aqui, ó, é o oposto ao ângulo reto. Então aqui está o ângulo reto, ó. Tem um ângulo reto, é um triângulo retângulo. Muito bem. Tem aqui o ângulo que ele está olhando lá, o ângulo oposto, ele se chama hipotenusa, tá bom? Hipotenusa. E os outros dois se chamam catetos. Aqui é um cateto, aqui é um outro cateto. Muito bem. Então, coloquei aqui um outro exemplo para vocês, um outro modelinho. Tá aqui o olhinho, ó, 90 graus, ângulozinho de 90 graus, e o ângulo oposto é o ladinho oposto, o lado oposto ao ângulo reto, se chama hipotenusa. Muito bem, preste atenção, a hipotenusa é o maior dos lados, ela sempre será o maiorzão. Você pode ter um cateto igual ao outro, pode, mas a hipotenusa sempre será a maior, ó. Então o cateto, ele pode ser, né, tá aqui, ó, quase igual um ao outro, ou ele pode ser assim, ó, esticadão, tal, um bem maior que o outro, sem problema nenhum, ó. Perceba que eu não mudei a medidinha aqui de 90 graus. E a hipotenusa, ela sempre será a maior, o maior dos lados. Tudo bem? Muito bem. Como é que eu traço, eu encontro o perímetro do triângulo retângulo? Bom, perímetro é soma dos lados. Então você vai somar um valor de um cateto mais o outro cateto mais a hipotenusa. E existe uma relação importante, né, um teorema importante dentro do triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras. Esse teorema de Pitágoras fala que se você pegar essa medida aqui da hipotenusa e elevar ela ao quadrado, isso daqui vai ser igual a se você pegar essa medidinha aqui desse cateto, elevar ele ao quadrado e essa medidinha desse cateto
ao quadrado somadas, tá bom? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar dessa forma aí. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Bom, aí você deve estar pensando, professor, mas onde que eu vou usar essa informação desse teorema de Pitágoras? Muitas vezes, a banca, o exercício que você for resolver, ela não vai entregar um dos valores dos catetos ou a hipotenusa, enfim. Então, vou colocar aqui um exemplo. Ó, vamos supor que esse valor aqui seja 5 metros, tá? É um triângulo aí com 5 metros aqui. Aqui ele tenha 12 metros. Vamos calcular qual seria o valor dessa hipotenusa? Bom, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Professor, qual que é o B, qual que é o C? Tanto faz, ok? Tanto faz. Então, a gente estipulou aqui, vamos substituir. A ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado vai ser 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144. Soma 25 com 144 vai dar 169. E agora o que eu faço, professor? Ou você pensa, vou passar o quadrado para lá em forma de raiz, ou você tira a raiz dos dois lados. Tanto faz a forma com que você pensar. Então, eu vou tirar a raiz lá do outro lado. Raiz de 169, o número que vezes ele mesmo dá 169. É o 13. A é igual a 13 metros. Então, o valorzinho aqui da hipotenusa é 13 metros, tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Aqui, ó, esse exemplo. Então, imaginemos que eu tenha aí um triângulo retângulo, tem aqui aí o ângulozinho reto, tá vendo? Esse lado aqui oposto vale 25 centímetros. Esse catetinho aqui, ele falou que vale x e aqui vale 24. Ou seja, dá para aplicar o teorema de Pitágoras. Atenção, o teorema de Pitágoras você só vai utilizar para triângulos retângulos, hein, meu? Não vai confundir. Bom, vamos lá. Pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é o 25. Então, o A, tá? O A que está lá sozinho, ele vale 25. Então, ele não é a incógnita agora. 25 ao quadrado é igual. Quem é o B? Tanto faz, ou esse, tanto faz. Pode deixar sendo x ali mesmo, mais o 24 ao quadrado. 25 ao quadrado, puxa de canto, faz a continha, vai dar 625. 25 vezes 25 é igual a x ao quadrado, mais 24 vezes 24 vai dar 576. Passo para lá, esse carinha vem subtraindo, vai ficar menos 576 é igual a x ao quadrado. Eu tenho 625 menos 576, vai dar 49. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 49. 49 igual a x quadrado, tanto faz ali. Então, eu vou tirar a raiz quadrada, vou tirar a raiz quadrada agora de 49 e tenho que x vale 7. Por quê? 7 vezes 7, 49. Então, aqui, ó, esse x aqui vale 7 centímetros, que é o outro cateto. Muito bem, vamos evoluir aqui na nossa aula. E a área de um triângulo retângulo? Tem um jeitinho especial de calcular? Bom, vamos lembrar que no retângulo, como é que calcula a área? O que é a área? Essa superfície aqui, né? Quanto ocupa de superfície. No retângulo, você vai multiplicar a base vezes a altura. A base vezes a largura, o comprimento vezes a largura, o nome que quiser. Multiplica um lado vezes o outro, você tem a área do retângulo. Só que pense o seguinte, ó, para você ficar facinho para você lembrar qual que é a área de um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é metade, não é? Ó? Então, é isso aqui, ó. Se você tem isso aqui, você tem um triângulo retângulo. Ó, vou pintar aqui de vermelho. Então, qual que é a área de um triângulo retângulo? Metade da área do retângulo. Então, você vai simplesmente multiplicar a base vezes a altura dividido por 2. A base vezes a altura dividido por 2, professor, só qual que é a base e qual que é a altura? Tanto faz. Por quê? Se eu tenho uma base, a altura relativa a ela é o ladinho que forma um ângulo de 90 graus, perpendicular. Como um cateto é perpendicular ao outro, para você descobrir a área de um triângulo retângulo, basta que você multiplique um cateto vezes o outro. Então, é cateto vezes o outro dividido por 2. Multiplica um cateto vezes o outro dividido por 2. Simples assim. Vamos praticar. Ó, aqui, como é que calcula a área? Simplesinho. Ele falou que é um triângulo retângulo? Beleza, ele falou. Então, a área vai ser... Ah, faço Pitágoras, professor, para descobrir esse cara aqui? Não precisa, não vai perder tempo. Você vai multiplicar o 12 vezes o 13, tá? E dividir por 2, porque você vai imaginar, se isso aqui fosse um triângulo, um retângulo todinho, ó, você ia multiplicar o 12 vezes 13, não iria? Iria. Metade disso. Você pode até simplificar aqui, ó, vai dar 6
puxa de canto, faz a continha, 13 vezes 6 vai dar 78. Então, a área aqui é 78, no caso, centímetros quadrados. Muito bem, agora vamos praticar exercícios. Fizemos aí 10 minutinhos de uma introdução bem rápida, bem resumida. Bora praticar. Primeira questãozinha aqui, FGV 2014, falava o seguinte: a figura abaixo mostra uma seta desenhada com um retângulo quadriculado de 9 por 6 centímetros. Cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. A área da região sombreada é igual a... Professor, mas isso não é triângulo retângulo. Claro que é. Se você perceber, ó, esse que está aqui divididinho no meio, ó, é um triângulozinho retângulo, ok? Então, a gente vai utilizar os conceitos para resolver. Ó. Coloquei aqui embaixo para ficar mais fácil. Se liga, ó. Primeiramente, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho o quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. 1 vezes 1 é 1. Então, cada quadradinho tem o quê? 1 centímetro quadrado. Eu vou simplesmente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 aqui certinho. 17, 18. Muito bem, então guarda essa informação. Você tem 18 inteirinhos ali, não está quebrado. Daí você vai visualizar aqui que você tem um triângulozinho retângulo, ó. E o que? Ele é metade da área de um quadrado, ou de um retângulo que seja. Tá? Então você vai pensar, bom, aqui eu tenho meio, e aqui embaixo eu tenho outro meio, o que me dá um inteiro. Então, soma mais 1. Aqui em cima, metade com outra metade, mais 2, metade com outra metade, 3, metade com outra metade, formei 4 inteiros, tá bom? Então eu tenho 22 quadradinhos, o que me dá 22 centímetros quadrados, letrinha E de eco. Fechou? Muito bem. Próxima questão. Uma folha de papel quadriculada é dobrada ao longo de suas diagonais, conforme ilustrado na figura a seguir. A área da região sombreada corresponde a... Meu povo, lembra lá que a gente cruzou? Isso aqui é um quadrado, né? Um quadrado é um retângulo, tá bom? Sabem disso, um quadrado é um retângulo. E o cruzamento das diagonais ali de um retângulo ou de um quadrado que sejam, vai encontrar certinho o ponto central do quadrado ou do retângulo que seja. Então, eu divido isso daqui em 4 regiões congruentes. Tá? Então, essa medida aqui de área é a mesma dessa, que é a mesma dessa, que é a mesma dessa. Então, da forma com que foi desenhado, eu tenho 4 arinhas congruentes. Então, esse pedacinho aqui, ó, equivale a 1/4 da área total. E 1/4 é 25%. Então, a área sombreada corresponde a 25% da área total da folha. Simplesinho, estamos iniciando aqui. Muito bem. Terceira questão falava o seguinte: André, Bruno, Carlos e Maria estão em uma festa num grande salão retangular ABCD, de dimensões AB igual a 6 metros, BC igual a 8 metros. André, Bruno e Carlos estão, respectivamente, nos vértices A, B e C. Repare que ele colocou André, Bruno, Carlos, A, B, C, as iniciais nos nomes. Enquanto Maria está exatamente no centro do salão. Em determinado momento, André, Bruno e Carlos caminham em direção reta até Maria, sendo A, B e C minúsculo, tá? As distâncias percorridas respectivamente por André, Bruno e Carlos, A, B, C, mesma coisa, tem-se. Aí ele quer que você compare aqui pelas alternativas, ó. O valor de A é menor do que B, que é menor do que C. O valor de A é igual ao de C, que é menor que B, e blá, 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 blá. Então, vamos pensar aqui, ó. Teve dificuldade na prova? Desenha. Desenha para você imaginar. Então, aqui você tem o André, o Bruno e o Carlos. E a Maria está onde? A Maria está aqui no meio, tá? Bem no meio do retângulo, eles falam. Então, vamos imaginar, vou traçar aqui, ó, uma reta do A até o C. Vou traçar a diagonal aqui do meu retângulo. De novo, tracei a diagonal do retângulo. E vocês vão lembrar da figura que eu falei lá no começo, ó. Quando você faz esse traçado, e você vai encontrar justamente o ponto central aqui do retângulo. Vou colocar de preto, ó. Que é onde o enunciado fala que Maria está. E essa medidinha aqui é a mesma que essa, que é a mesma que essa, que é a mesma que essa. Então, se ele falou que do A, do André até a Maria é a letrinha A, da B até a Maria é a letrinha B,
da C, do ponto C até M é a letrinha C, esses valores são todos iguais. A é a mesma coisa que o B, que é a mesma coisa que o C. Tá bom? Então você tem aqui ó, a letrinha E de eco como resposta. A é igual a B, que é igual a C. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bem facinho, né? Vamos lá, mais uma bem tranquilinha aqui. Eu falei que a aula de hoje é mais para um futuro aí, né? Pode ser que seja difícil para você, cada um com a sua dificuldade aí. Em um triângulo, os lados os lados medem 5, 4 e 3. O ângulo oposto ao maior lado mede. Galera, aqui a FGV quer saber se você sabe a informação do triângulo 3, 4, 5, que é um terno pitagórico. O que é um terno pitagórico, professor? É um trio, são 3 valores, 2 medidas dos lados de um triângulo retângulo que respeitam, né, obviamente, se ele é um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras. Percebam o seguinte, ó, coloquei aqui um exemplo de triângulo retângulo, para você não ficar com decoreba, mas para você entender. Se essa medida for 3 e essa medida for 4 centímetros, metros, quilômetros, o que for, vamos calcular quanto vale isso aqui, ó, rapidinho. Ó. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. 9 mais 16 vai dar 25, você já passa para lá a raiz de 25, que é 5, ok? Então você tem a medidinha dessa hipotenusa aqui valendo 5. Esse é o famoso triângulo 3, 4, 5, que é um terno pitagórico. E ele é importante porque muitas vezes vai ter lá, uma medida vale 3, outra vale 4, automaticamente você já sabe, bom, é 5, não vai mudar. E as suas devidas proporções também vão respeitar. Então imagina o dobro desses valores. 6, 8, 10. É o 3, 4, 5 dobrado, tá bom? Pensa agora triplicado. Triplica o 3, 4, 5. 9, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. E 5 vezes 3 é 15. É o 3, 4, 5? É o terno pitagórico 3, 4, 5? Sim. Respeita o teorema de Pitágoras? Respeita, ó. Se você imaginar aqui, se você calcular o teorema de Pitágoras, você tem o seguinte aqui, ó. 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais o 12 ao quadrado. Aqui vai dar 225. O 9 ao quadrado é 81. E o 12 ao quadrado é 144. Aí eu pergunto, 225. 81, perdão, com 144 vai dar 225. Ou seja, temos uma igualdade, essa informação está correta, tá bom? Então aqui a FGV quer saber, você sabe do tal triângulo 3, 4, 5? 3, 4, 5. Sei. O ângulo oposto ao maior lado. O maior lado é o 5. Quanto que ele vale? Esse carinha aqui, ó, é o ângulo oposto. Ele vale 90 graus. Tá bom? Porque o 3, 4, 5 é um terno pitagórico. Então, terno pitagórico é aplicado em triângulos retângulos. Tá bom? Questãozinha bem tranquila. E olha o que o terno pitagórico 3, 4, 5 vai nos ajudar aqui, ó. FGV 2018. Na figura a seguir, os lados A, B, C e D são vértices de um retângulo de centro O. O centro do retângulo é o O. Sabe-se que a medida AB é igual a 8, mede 8. E BC é 6. Então, BC 6. AB 8. Tá bom? Partindo do ponto A e fazendo o percurso A, B, na ordem que ele está falando as letrinhas, C, O, D, A, ou seja, ele quer que você faça o perímetro desse polígono aí, andando em linha reta entre cada ponto e o seguinte, a distância total percorrida é D. Ele quer que você trace o perímetro disso tudo. Ó, coloquei aqui o desenho maior. Aqui ele fala que vale 6, aqui ele fala que vale 8. Isso está em metros, tá bom? Só vou colocar o númerozinho, mas vocês sabem que é metros. Olha o que eu vou ter que pensar aqui, ó. Eu vou completar esse ABCD, que ele fala que é um retângulo. O ABCD é um retângulo. E esse carinha aqui, ó, é o ponto do meio. É o meinho do retângulo. Se você continuar, você tem aquele cruzamento que a gente já viu famoso aí, ó. Então a FGV gosta dessa informação. Tá bom? Em que eu tenho essa medida igual a essa. Mas quanto vale essa medida, professor?
vamos ter que procurar aqui um triângulo retângulo. Você tem duas opções. Ou você pensa num triângulo retângulo maiorzão aqui, ó, que eu vou desenhar. Ó, esse cara, opa, ficou torto. Esse cara, ó, vou pintar todinho. Que vale 6, 8, 10, porque é a proporção 3, 4, 5 vezes 2. Ou você pensa esse carinha aqui, ó. Deixa eu pintar aqui. Eu vou até apagar essas diagonais para vocês visualizarem melhor. Ou você pensa nesse carinha aqui, ó. Vou esticar aqui, ó. Pequenininho aqui do lado direito, ó. Esse carinha aqui. Quanto que ele vai valer? Ele vai valer o seguinte. Aqui, como você está vindo para o cantinho, veio perpendicular à base, então formou aqui, ó, no ponto do meio, tá, desse segmento. Então, se aqui tudo vale 6, aqui vale 3, aqui também vale 3. Se você esticar esse daqui, ó, você veio para o meinho daqui também. Então, aqui vale 4 e aqui vale 4. Se você projetar isso aqui em cima, aqui vai estar valendo 4. 3, 4. Quanto vale essa diagonal? Acabamos de ver. Vale 5. Fechou? E aqui também, como é congruente, vai valer 5 também. Vou apagar para não ficar bagunçado. Agora só para eu somar. Depois você volta o vídeo e vê certinho como eu fiz o desenho. Tá bom? Apaguei só para não ficar tão poluído aqui. Ó, apaguei, que eu só vou do que eu preciso. Como ele quer a medida da volta todo o perímetro, aqui também é 6, eu vou somar 8 com 6, 14, com 10, 24, com o 6, 30. 30 metros é a voltinha completa aqui. Volto e assinalo a letrinha D de jeans, tá bom? Faça essa questão com calma, uma questão muito bacana da FGV aí para vocês. Muito bem, continuando. Outra questãozinha, sexta questão, falava o seguinte. No polígono ABCDEF da figura a seguir, os ângulos ABCD são retos. A, B, C, D. Esses carinhas são retos. Muito bem. Com as medidas em metros que aparecem na figura, a área da região sombreada em metros quadrados é. Então ele quer saber a área desse desenhão todinho aqui. Vamos lá, trouxe aqui para baixo, ó. Como isso aqui é reto, pessoal, eu vou projetar algumas retas aqui para que eu possa desenhar retângulos e ficar mais fácil a minha conta. E aqui, ó, mesma coisa. De modo que eu vou dividir esse desenho todinho em 3 áreas. A primeira delas é essa daqui, ó. Aí conforme eu for achando a área, eu vou marcando aqui dentro. Primeiro esse carinha aqui. Eu faço bem devagar, pessoal, para vocês entenderem aí. Geometria é algo que tem que perceber. Qual que é a área desse carinha aqui que eu pintei? 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. 20 metros quadrados. Muito bem. Aqui agora, ó, isso tudo aqui em cima tem 6. Olha, presta atenção. Isso tudinho aqui tem 6. Aqui embaixo tem 4, ó. Então, projetei isso aqui, até aqui está dando 4. Esse pedacinho vale quanto? Esse pedacinho vale 2. Esse pedacinho vale 2. Tá bom? E agora aqui, ó, até aqui tem 5, não tem? Que é a mesma coisa de lá, projetando o perpendicular aqui, o paralelo. Aqui embaixo tem 3, então tudinho aqui vai ter 8. Então essa retinha aqui todinha vai ter 8. De modo que agora eu vou calcular a área desse carinha aqui que eu vou pintar de rosa, ó. Esse retângulozinho aqui, ó, é a vez dele. Que vai ser o 2 vezes o 8. 2 vezes 8 vai dar 16. Opa, fugi um pouquinho aqui. Mas você já entendeu, vou só pintar aqui para não perder tempo. Muito bem, então aqui vai ficar 16 metros quadrados. 16 metros quadrados. Agora só vai faltar esse triângulo retângulo, que quanto ele mede? Aqui, todinho mede 8. Então esse cateto aqui mede 8. Aqui é reto, certo? E aqui vale quanto? 8, negativo. Você tem que descontar esse 2 aqui, ó.
projeta esse 2 lá para baixo, aqui vai dar 2, então aqui está valendo 6. Vai ser 6 vezes o 8. 6 vezes 8, 48. Só que você divide por 2, vai dar 24. Então, essa arinha aqui, ó, essa arinha verde aqui, ó, que é esse triângulo retângulo, ele tem 8 vezes 6, 48. Dividido por 2, 24. Você coloca o 24 aqui. Aí, no final das contas, vai ficar 20 mais o 16, 20 mais o 16, mais o 24, que vai somar 60 metros quadrados. Logo, você vai assinar lá, alternativa E de eco. Questãozinha bem bacana também. Vamos finalizar, deixa o like aí no vídeo. Se você ficou até aqui, ó, se chegou até a última questão, marca aqui nos comentários. Coloca no comentário aí, ó, 100%. Só isso, 100%. Fiz 100% da aula, né? Então, estou empenhado, estou dedicado. Vamos lá. Deseja-se dividir um terreno quadrado ABCD com 30 metros de lado por meio de um segmento BE, em que o ponto E pertence ao lado AD, de modo que a área do triângulo ABE seja 300 metros quadrados. Tá bom? A medida do segmento AE deve ser D. Então, vamos desenhar o quadrado? Vamos. Colocar aqui mesmo, ó. Esse é o meu quadrado. Na prova lá o que eu falei, desenha. Desenha se ficar mais fácil para você. Ok. Ele fala que tem 30 metros de lado. Então, aqui tem 30 metros, lá em cima tem 30 metros, e aqui também, aqui também. Muito bem. A, B, C, D. Esse é o triângulo, o quadrado, perdão. Você quer colocar um pontinho E no segmento AD, no lado AD. Então, a AD está aqui, ó. Vem aqui e coloca um ponto E. Onde eu coloco, professor? Tanto faz, coloca aqui no meio mesmo. Ah, mas ele não é um ponto central do segmento. Não tem problema, coloca ele aqui, ó. Só para você visualizar. E. Tá? Vou apagar aqui, ó, para não ficar poluído. E. E ele quer que você trace um triângulo. ABE. ABE. Aqui está o meu triângulo, ó. Vou apagar, vou pintar, mas depois vou apagar. Esse é o meu triângulo. E ele quer, vou deixar pintadinho aqui, ó. Ele quer que esse triângulo aqui, meu povo, tenha uma área igual a 300 metros quadrados. Quanto tem que medir esse trem aqui? Bom, você vai pensar, a área do triângulo retângulo é um cateto vezes o outro cateto dividido por 2. Então, vai ser 30 multiplicado pelo x dividido por 2 tem que dar 300. Se você dividir o 30 pelo 2, vai dar 15x igual a 300. Passo 15 para lá, 300 dividido por 15. E você vai saber que 300 por 15 vale 20. Então, 20 metros é o valorzinho do E, do AE, que é esse carinha aqui. Logo, 20 metros, você assinala a letrinha C de Charlie. Finalizamos essa aula para o Barro Branco. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like aí no vídeo e escreve aí, ó, 100% nos comentários se chegou até o final, beleza? Te vejo na aula 10, que vai ser em breve. Forte abraço, valeu!